Bom, vamos lá. Agora que você conhece o reino das trevas, agora que você sabe que não é físico, a limitação de ação demoníacas não é espaço físico, mas a gente vai aprender um pouquinho mais que, embora ele não tenha esse espaço físico, essa limitação física, ele tem uma limitação espiritual. É um reino o reino do inferno é um reino das trevas inferior ao de Deus, né? Acima do reino inferior das trevas existe o reino de Deus. A gente vai conhecer como que funciona esse reino. Então eu vou sair um pouquinho aqui de cena. Acho que nem precisa, né? Não está atrapalhando a apostila. Vamos lá. A apostila está dizendo aqui: as trevas, esse reino das trevas, são organizados como se fosse um exército. Então, para quem não serve exército, eu vou dar um pouquinho de explicação aqui, resumida, tá bom? Em toda a área da segurança existe organização. Então, por exemplo, quando a gente fala da polícia militar, a gente já vai ouvir falar sobre o comando, né? O comando tem o Ministério da Segurança. Quem que é o Ministério da Segurança? Está subordinado ao presidente da República. Esse Ministério da Segurança, ele governa toda a área da segurança pública. Estou falando em polícia militar. Existem os CPAs, que são as companhias espalhadas por aí. Essas companhias, elas comandam batalhões, então são batalhões que a gente conhece espalhados por aí. Os batalhões, dentro dos batalhões tem os pelotões, isso na polícia militar. No exército, da mesma forma. Existe o general, né, que comanda todo o exército, o general comanda todo o exército. Esse general, ele tem, eu não lembro qual que é o órgão que fica, né, mas tem lá o Ministério do Exército, o qual comanda todo. Existem as companhias, quando a pessoa vai se alistar, existem as companhias. Então ela se apresenta em alguma companhia. E ali a companhia que vai fazer os testes para a pessoa que vai servir exército, faz todos os exames ali, aquela dinâmica toda. E aí ele é mandado, depois que ele passou pela companhia, que todos os testes, essa companhia ela organiza, ela comanda batalhões. E aí, esse pessoal que vai servir exército vai para algum batalhão. E aí ele vai servir o 2º batalhão, o 4º batalhão do exército, marinha, aeronáutica, vai para algum batalhão. Dentro desse batalhão, existem as companhias. Então, geralmente tem uma ou duas companhias dentro desse batalhão. Então, existe a companhia que é administrativa, que tem os seus escritórios ali dentro, né, onde comanda toda a área administrativa. E tem a companhia que é a operacional, a qual vai fazer parte da segurança, vai ficar ali nas guaritas. Então, existe duas companhias. Cada companhia tem mais ou menos 300 soldados servindo essa companhia, vinculada a essa companhia. Se a pessoa foi para a administrativa, vai ficar na companhia de administração. Se for para a operação, vai ficar 300 pessoas cada companhia, mais ou menos, 300 soldados. Nesses 300 soldados são distribuídos para os pelotões. Então tem pelotão de comunicação, tem o pelotão que vai fazer a manutenção das viaturas, tem o pelotão a qual vai tirar guarda, tem o pelotão que vai ser a artilharia, tem vários pelotões, são setores espalhados naquele batalhão. Então são organizados. É só um exemplo, né? Mais ou menos isso aí. Não é exatamente assim que eu falei, mas só para você poder entender. O reino das trevas também, amado. O reino das trevas também são organizados como se fosse um exército. Demônios, eles obedecem uma hierarquia infernal. Por essa razão que a gente vê lá em Efésios, capítulo 6, versículo 12 em diante, onde Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, diz assim: a nossa luta, ela não é contra seres humanos, não é contra a carne, contra o sangue. Não adianta você ficar brigando contra o marido, ficar brigando com a tua esposa, com teus filhos, com teu patrão, com pessoas que fazem maldade para você. Não adianta, você não vai ganhar a guerra dessa forma, porque é uma guerra espiritual. A pessoa age dessa forma, maltratando, fazendo alguma coisa de errada para a tua vida, né, te perseguindo, tentando destruir. Por quê?
porque ela está sob influência demoníaca. Então, Paulo ele explicou, falou, olha, para de ficar brigando com o teu marido, para de ficar brigando com o teu patrão, com a tua esposa, com os teus filhos, e entra numa guerra espiritual, em oração, em jejum e oração. Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra o quê? Potestades, que são poderes, potestades são poderes, principados, que são autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, e contra as forças espirituais do mal na região celestial. Então, veja que elas são organizadas. Existem as potestades, que são os poderes maiorais, como se fossem os generais, né? Como se fossem os presidentes. Existe os principados, que são as autoridades, é como se fossem governadores. Né? Então, vamos levar para o lado aqui de um país. Existe o presidente, que é considerado como potestade, ele é o poder. Existe os principados, que governam os estados, são as autoridades. Existem os dominadores, que são como se fossem os municípios do estado, então as cidades, que é os prefeitos. E existem os assessores, que são as forças espirituais, são os assessores que trabalham tanto para um como para outro. Então, no mundo espiritual também existe essa hierarquia. Existe os poderes, as potestades, existem os principados, que são autoridades. Existem demônios que são dominadores. E existe abaixo desses dominadores os assessores, que são os demônios que servem aos dominadores nessa hierarquia demoníaca, na região celestial. Demônios, eles gostam de territórios. Então, embora ele não tenha esse limite, né, essa divisão territorial que Deus estipulou, mas eles gostam de territórios. Então, pode ver que tem algumas cidades que têm mais influência maior demoníaca. As religiões lá são mais suscetíveis ao reino das trevas. Existem bairros, existe cidade, existe localidade que parece que tem um poder maior demoníaco. Por quê? Porque demônios, eles fazem território. Uma prova disso está lá em Marcos, né, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 10, onde Jesus estava chegando em uma certa região e os demônios pediu com insistência que não mandasse para fora daquele país. Essa passagem de Marcos 5 é continuação do capítulo 4. Se você ver o capítulo 4, Jesus falou para os discípulos, vamos passar para outra margem. E aí, enquanto ele estava no barquinho, passando para outra margem, surgiu aquela tempestade, onde tentou afundar o barco de Jesus. E quando ele chegou lá no capítulo 5, já a continuação do capítulo 4, quando ele chegou para outra margem, veio ao encontro dele um rapaz que estava com uma legião de demônio. E aí aquele demônio falou assim, olha, o que você veio fazer aqui, Jesus? Veio nos destruir? Então permita que a gente não manda para fora não, deixa a gente ficar aqui nesse território. Olha, ali tem uma manada de porcos, permita a gente entrar naquele porcos. Por quê? Porque aquela região, aquele território, Satanás tinha dominado ali. Aquela legião estava dominando não somente aquele rapaz, que estava com a legião de demônio, mas aquele território estava sob influência e poder no reino das trevas. Então, quando eles perceberam que Jesus estava vindo num barco naquela região, o que eles tentaram? Falaram, peraí, vamos tentar impedir Jesus chegar até aqui. Porque se Jesus chegar até aqui, acabou o nosso território, acabou o nosso reinado. Então, ele tentou, através da tempestade, impedir Jesus chegar até aquela localidade. Como não deu certo, ele foi para o segundo plano. Olha, vamos no segundo plano B. Não deu certo, a gente não conseguiu expulsar Jesus, impedir Jesus de chegar até aqui. Então vamos pedir para ele não mandar a gente do território. Vamos pedir para ele permitir a gente entrar naquela manada de porcos. Então as trevas são organizadas como se fosse um exército, são bem organizados, tá bom? E eles fazem territórios também. Então você começa a analisar que algumas localidades, algumas regiões são suscetíveis a forças do mal, né? Suscetível aos demônios agir muito mais do que em outras regiões. Amém? Vamos lá para
o próximo, vamos interromper essa gravação e começar no próximo slide.